Zanotti, e ela é infectologista e responsável técnica pelo Programa Estadual de Imunização. Lembrando que vocês podem estar durante a apresentação fazendo perguntas aqui pelo chat, e no final da apresentação a doutora Martina vai estar respondendo, então aproveitem bastante a oportunidade para tirarem todas as dúvidas que tiverem aqui pelo chat. Nós estamos disponíveis também para teleconsultorias, então essa webconferência será gravada e as dúvidas que vocês tiverem podem ser feitas também no Telesaúde através de teleconsultorias, que nós vamos estar à disposição depois, offline, para estar respondendo para vocês. E, sem mais delongas, vou passar agora para a doutora Martina. A gente vai ter que fazer uma mudança aqui por conta dos nossos problemas técnicos. Você consegue botar para gravar? Está dizendo que está gravando aqui, ó. Aqui, ó, essa sessão de reunião está gravada. O microfone está aberto. Então, deixa. Só começar? Pode falar. E boa tarde a todos. Então, o tema que eu vou falar hoje vai ser sobre a vacinação na gestação, né? Esse tema tem sido cada vez mais... é um tema muito atual, né? Porque antigamente existia um grande medo de se vacinar gestantes por conta dos problemas que isso poderia gerar para o feto, para o recém-nascido, né? Mas hoje a gente sabe cada vez mais que os benefícios, né, que suplantam em muito os riscos da vacinação da gestação. A gente vê aí várias doenças imunopreveníveis que puderam ser reduzidas com o uso de vacinas na gestante, né, ou então na mulher antes de engravidar ou no puerpério imediato. E o que eu quero falar um pouquinho para vocês é exatamente sobre isso, sobre a segurança, sobre o benefício de se vacinar as gestantes. Então, os princípios, né, os fundamentos mesmo da vacinação em gestante. A gente sabe que a gestante faz parte de uma população vulnerável. Por que vulnerável? Porque ela tem uma resposta imune alterada pela própria gravidez, né, ela é considerada uma paciente imunossuprimida. Tem risco aumentado para algumas infecções, né? Por exemplo, uma gripe é mais frequente numa gestante do que numa mulher não gestante. E tem o risco aumentado de desfechos desfavoráveis para algumas infecções. Por exemplo, dando o mesmo exemplo da gripe, né, que a gente sabe que a gestante, principalmente no terceiro trimestre, ela tende a evoluir com um quadro mais grave, até por conta da sua capacidade respiratória, que já está um pouco diminuída por conta da gravidez, das alterações fisiológicas. Então, assim, constitui um grupo de risco em termos de frequência da doença e em termos de gravidade também. Além disso, o feto, o recém-nascido, né, e o lactente, eles têm também uma resposta imune imatura, né, porque eles têm um sistema imunológico que ainda não está totalmente desenvolvido. Então, também eles têm um risco aumentado de algumas infecções, o risco de desfechos desfavoráveis dessas infecções, né, e o risco de sequelas. Aí a gente pode dar o exemplo da rubéola, né, que numa pessoa não gestante, costuma cursar com um quadro benigno e tudo mais, mas se atinge uma gestante, a gente pode ter o quadro de síndrome da rubéola congênita, que pode deixar sequelas graves no bebê. De uma forma geral, quando a gente fala em vacina de gestante, a gente sempre tem que ter em mente, assim, de evitar a vacina no primeiro trimestre, né, com algumas exceções. Por que isso? Porque o primeiro trimestre é onde acontece o maior índice mesmo de abortamento, de malformação. Então, para que isso não seja atribuído erroneamente à vacina, a gente procura evitar nesse primeiro trimestre. Algumas vacinas tipo a gripe, né, que a gente sabe que é vacina inativada, não tem problema, e a gente tem que fazer na época
do inverno, que é a época antes de chegar, na época do outono, desculpa, né, a época antes de chegar o inverno, para que a gestante possa estar protegida. Então, se ela estiver no primeiro trimestre, nessa época aí da sazonalidade do vírus, a gente faz mesmo assim, tá? Não é uma contraindicação. Fora isso, a gente prefere evitar o primeiro trimestre. De uma forma geral, as vacinas inativadas, elas são seguras, né? Elas não têm prejuízo nem para a mãe e nem para o feto. E as vacinas vivas atenuadas, que a gente contraindica, porque pelo potencial teórico de passar isso para o feto e dele vir a nascer com algum problema decorrente desse vírus vivo que foi injetável. Os principais objetivos da vacinação da gestante, então, primeiro, a proteção da mulher grávida, né? Prevenindo as doenças e as complicações da gravidez que aquela infecção pode levar, tipo parto prematuro, né? Algumas complicações pelo próprio quadro infeccioso. E, em segundo lugar, a gente protege também o feto, o recém-nascido, né? Que é onde ele tem assim, o período de maior vulnerabilidade, porque o sistema imune dele não está totalmente formado, então ele tem uma tendência maior a infecções e a maior gravidade, e a gente protege o lactente através da proteção da mãe. E como que isso acontece? É pela passagem transplacentária de anticorpos. Então, algumas vacinas eu vou citar aqui, dentro das recomendadas rotineiramente, tá, na gestação. Nós temos a tríplice bacteriana celular, antigamente era feito somente a dupla adulto, né? O PNI incorporou no calendário, a partir do ano passado, essa vacina para gestantes, a tríplice, que protege contra a difteria e o tétano, que a gente já tinha antes, e a coqueluche. O tétano neonatal, né, é uma evidência bem significante que a imunização de gestante é capaz de proteger o bebê através da passagem de anticorpos transplacentários contra as doenças imunopreveníveis, né? Então, o tétano neonatal, que é uma doença muito grave, que era conhecida como o mal dos 7 dias, ele reduziu muito depois que passou-se a vacinar gestantes contra o tétano. Foi uma diminuição drástica dos casos, né, de forma que hoje em dia a gente quase não vê mais. O ideal é que a gestante complete o esquema pelo menos 2 semanas antes do parto. O esquema de vacinação da gestante com essa vacina, as gestantes não vacinadas ou com histórico vacinal desconhecido, a gente deve fazer 3 doses, né? Sendo 2 da dupla, que é a difteria e o tétano, e um reforço e uma dose com a tríplice bacteriana para poder garantir a proteção contra a coqueluche. Na gestante que foi vacinada há mais de 5 anos, também tem a indicação de fazer um reforço do tétano. Então, a gente faz uma dose da tríplice para poder também garantir a proteção contra o tétano e contra a coqueluche. Naquelas gestantes que foram vacinadas há menos de 5 anos, essas teoricamente não precisariam de nova proteção contra o tétano, mas a gente faz uma dose da tríplice também porque não existe a vacina de coqueluche separada, então a gente faz para garantir a proteção para coqueluche para o bebê. E em cada gestação, hoje, se recomenda uma dose da tríplice bacteriana. Independente se a mulher, então, engravidou há 2 anos e ela fez uma dose, na próxima gestação a gente vai fazer de novo. Por quê? Porque o objetivo principal não é a proteção da mãe em si, é a proteção do bebê através da passagem dos anticorpos, né, que a vacina vai conferir ali, passagem dos anticorpos pela placenta para a criança. Então, conforme eu falei, foi no ano passado que foi introduzida essa vacina na gestação. Ela é feita a partir de 20 semanas de gestação, sendo que o ideal é entre 27 a 36 semanas. Esse período, porque é onde temos a maior passagem transplacentária de anticorpos. Então, não adianta a gente fazer muito no início da gravidez, apesar de ser uma vacina inativada, né, sem muitas consequências aí sem riscos para o feto. A gente não faz para poder assegurar essa passagem que se dá a partir da 27ª semana, de forma mais intensa. E a gente não deixa para fazer muito no finalzinho da gravidez também, porque precisa de pelo menos 2 semanas para gerar os anticorpos. Então, a gente coloca como, né, o Ministério coloca como ideal essa faixa aí da idade gestacional de 27 a 36 semanas. E a vacina deve ser repetida a cada gestação, né, mais uma vez, para assegurar não a proteção da mãe, mas sim a do bebê. E o porquê dessa importância, né, da coqueluche? A coqueluche era uma doença que a gente, então,
ouvia falar, mas isso é mais de criança, né? Ou então que ela não acontece, mas não, a gente sabe que ela está voltando, né? Ela tem uns períodos em que a gente tem casos, mais casos acontecendo. E quem sofre com a coqueluche mesmo são os bebês, né? A gente vê aqui nesse gráfico que a incidência, isso aqui é no ano de 2012, um dado do Brasil, né? Em todos os estados de forma geral, que em crianças menores de 2 meses foi onde a gente teve o maior número de casos. E depois, com o tempo, vai diminuindo. E a criança, ela só recebe a primeira dose da coqueluche dela quando ela faz 2 meses de idade. Então, ela fica esse tempo desprotegida. Por isso que é importante a vacina da mãe, da gestação, que é onde ela vai ter o primeiro contato já com esse anticorpo, né, com esse antígeno, para poder produzir os anticorpos contra a coqueluche. A criança também ela só vai completar o esquema mesmo vacinal depois de 1 ano de idade. Então, ela fica muito tempo exposta, né? Por isso a importância de vacinar a mãe. Além de ser mais frequente na infância, a gente sabe também que a coqueluche tem graves complicações nas crianças menores, né? Principalmente na faixa etária de menor de 6 meses, é onde a gente vê maiores complicações, como hospitalização, a chance de pneumonia, de convulsão, de encefalopatia e de morte. Nas crianças maiores e nos adultos, a coqueluche ela tem aquela característica de ser aquela tosse comprida e tudo mais, mas cursa com menos complicações do que nos bebês menores de 6 meses de idade. E o que acontece? Esse ciclo de transmissão, então, da coqueluche, né? A gente sabe que é feita a vacinação primária, a criança recebe a vacina contra a coqueluche aos 2, 4 e 6 meses. Depois ela recebe um primeiro reforço aos 15 meses de idade e um segundo reforço aos 4 anos, né? Sem a vacinação de reforço, a imunidade vai se reduzindo com o tempo, porque o adulto normalmente não se vacina contra a coqueluche, nem é uma vacina que não faz parte do calendário do PNI. Então, com isso, a imunidade se reduz com o tempo. Mesmo quem já teve a doença também, ela não confere imunidade permanente, então vai reduzindo a partir dos anos. De forma que os adolescentes e os adultos servem como reservatório da Bordetella pertussis, a bactéria causadora da coqueluche. E aí são esses aqui que vão transmitir para os neonatos e lactentes não vacinados, né? Ou parcialmente vacinados, e é onde a gente tem essa doença com maior risco de complicações e de morte. Os suscetíveis, então, são aquelas crianças não vacinadas ou parcialmente imunizadas, né? A criança que não completou o esquema porque ainda não atingiu a idade para completar. Os adolescentes e os adultos, porque eles perdem progressivamente a imunidade pós-vacinal, entre 5 a 10 anos a imunidade cai bastante, e mesmo depois da doença, como eu falei. E os transmissores, então, as crianças doentes e os adultos com uma infecção subclínica ou não diagnosticada. O que acontece? Os adultos, muitas vezes, eles não têm aquele quadro clássico de coqueluche, com aquela tosse comprida que a gente conhece, né? Fica como uma tosse que passa despercebida, passa como um quadro alérgico, muitas vezes sem diagnóstico. E como é um quadro mais leve, acaba ficando desse jeito até a melhora espontânea. Só que eles são a grande fonte de transmissão, né? Eles que vão transmitir para esses bebês que ainda não se encontram imunizados e que vão ter a doença aí mais grave. A gente sabe que a coqueluche, né, os estudos mostram que de todos os bebês menores de 6 meses que tiveram coqueluche, em 33% dos casos a transmissão foi pela mãe, né? Em 16% dos casos foi pelo pai, em 19% os irmãos mais velhos, que às vezes tomaram a vacina na infância, mas que perderam a proteção ao longo dos anos, e 8% dos casos pelas avós. Então, hoje se fala muito na chamada estratégia COCUM, que vem do inglês, né, que significa casulo. Que é o que isso? Como a gente não pode proteger o bebê imediatamente com todas as vacinas quando ele nasce, né, e ele tem um sistema imunológico imaturo, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse casulo, protegendo quem está em volta do bebê. Então, a gente tem que imunizar a mãe, o pai, a babá, a avó que toma conta, os irmãos mais velhos, tá? Isso é o que consiste essa proteção COCUM, imunizar a família, os cuidadores, para a gente evitar a doença no bebê, né? Porque a gente vê que, no caso da transmissão da coqueluche, se a gente fizer isso, em mais de 75% dos casos a gente vai conseguir prevenir essa doença no bebê, porque ele pega exatamente a
através das pessoas que convivem com ele, que cuidam, né? A família, os cuidadores e tudo mais. Outra vacina que faz parte também do PNI, né, que é recomendada de rotina na gestação, é a vacina da gripe, né? Tanto que tem a campanha anual, que a gestante e as puérperas até 4 semanas do pós-parto, elas são contempladas nessa campanha, tamanha importância aí da vacina. Ela é uma vacina inativada, então não tem risco para a gestante, não tem risco para o bebê. Ela confere proteção da mãe e do bebê, então a gente sabe, a mãe, principalmente no 3º trimestre da gravidez, né, ela tem uma chance maior de hospitalização por gripe. No pós-parto também, por causa das alterações decorrentes da gravidez, tende a ser uma doença mais grave e vai proteger o bebê que só vai receber a vacina aos 6 meses de idade, então ele já vai ter uma proteção vinda através dos anticorpos transplacentários. Né? A vacina reduz em 90% a chance de internação por gripe no bebê nos primeiros 6 meses de vida, né? E protege a mãe aí que tem uma taxa maior de hospitalização por gripe e uma mortalidade aumentada no 3º trimestre. Então, a importância aí da proteção mesmo para a mãe e para o bebê. Na puérpera também, conforme eu falei, que tem um risco maior de morte, né, após o parto, por isso que a puérpera também é um grupo contemplado pelo Ministério da Saúde para receber a vacina nas campanhas anuais de vacinação. E a gente sabe que existe uma redução de mais de 50% da chance de um episódio confirmado de influenza, né, que é uma efetividade mesmo semelhante à população não grávida. E essa efetividade tem uma duração de mais ou menos 2 anos, mas como a vacina muda sua composição, né, devido ao vírus que está circulando predominantemente, a gente recomenda que a vacina seja feita anualmente. E quem esse gráfico aqui, ele mostra, né, quem se beneficia com essa vacinação da gestante, porque a gente vê que comparando no período ali da estação do influenza, né, e no período de não estação do influenza, que não tem os casos mais frequentes de gripe, então a gente sabe que aumenta muito a chance de internação nas grávidas, né? Principalmente no 3º trimestre. Então elas têm um benefício muito maior com a vacinação. Em relação à hepatite B, que também é uma vacina recomendada de rotina na gestação, a gente sabe que o Brasil ele tem áreas de alta e de média endemicidade, então é uma doença muito frequente aqui no nosso meio. E assim, hepatite B, ela é também uma DST, considerada uma DST, né, visto que a grande transmissão dela é pela relação sexual, e ela é muito mais contagiosa do que o HIV, do que a hepatite C e outras infecções. E é uma das principais causas de cirrose hepática e de câncer de fígado. E quanto mais precoce a pessoa adquire o vírus da hepatite B, mais chance ela tem de desenvolver a cirrose e o câncer hepático ao longo da sua vida. Por isso, recomendação da gestante se vacinar para evitar a transmissão para o bebê, porque o bebê, quando ele pega, né, nessa idade, assim, é onde ele tem as maiores chances de complicação. É uma vacina administrada em 3 doses, né, 0, 1 e 6 meses, e a gestante que já foi vacinada previamente à gestação, essa não precisa de reforço, não precisa de fazer novos reforços como a do tétano, né, porque confere imunidade permanente. Em relação às vacinas contraindicadas na gestação, então, são basicamente as vacinas vivas, né, vacinas constituídas por vírus ou bactéria viva atenuada. Uma delas, a tríplice viral, que é o sarampo, cachumba e a rubéola. O ideal é que essa vacina seja feita nas mulheres em idade fértil antes, né, quando elas estiverem planejando a gravidez ou antes disso, para que na gestação ela já esteja imune. Porque essa vacina protege contra a síndrome da rubéola congênita, que tem um prognóstico fetal muito ruim. E a gente não pode fazer durante a gravidez, né, pelo risco aí teórico de passagem para o feto e de causar danos. Então, a gente administra antes, ou então, quando não foi possível, a gente faz logo no puerpério imediato. Importante lembrar, né, naquelas que estão planejando a gravidez e vão vacinar contra a tríplice viral, se recomenda um intervalo aí de 1 mês para poder tentar engravidar. De outra forma, a administração inadvertida durante a gravidez também não indica interrupção da gravidez, porque os estudos mostram que as grávidas que foram inadvertidamente vacinadas não tiveram maiores problemas, o vírus vacinal não foi capaz de causar a síndrome da rubéola congênita como o vírus selvagem, mas a gente sempre tem que ter essa precaução.
Outra vacina é a vacina da varicela, né, da catapora, também, que a gente que se recomenda que faça antes da gravidez ou no puerpério. Não fazer durante a gestação e, caso seja feito então antes, também esperar um intervalo pelo menos de 1 mês para engravidar. Outras vacinas contraindicadas são a BCG, né, que a gente sabe também que é uma vacina atenuada e também que não é feito de rotina em adultos, somente ao nascimento. E a vacina do HPV, que apesar de não ser uma vacina viva, é uma vacina que ainda não tem muitos estudos em gestante. Então, a gente também prefere, né, para não ter o risco nenhum para o feto, a gente prefere não fazer durante a gravidez. Pode ser feito no puerpério, pode ser feito com a mãe amamentando. E temos as vacinas que são indicadas em situações especiais. São aquelas que a gente não faz de rotina para a grávida, mas se ela apresentar um risco muito grande de ter a doença, esse risco compensa, esse benefício que a vacina vai trazer, compensa o risco que a gente vai correr. Então, assim, hepatite A, quando ela vai viajar por uma área que é muito endêmica, que vai precisar fazer algumas atividades que estejam muito ligadas, né, à transmissão, que é uma transmissão fecal-oral, a gente pode vacinar com segurança. As meningites bacterianas, que também não é uma vacina que a gente indica de rotina, mas caso a grávida vá para uma área de alto risco, também compensa você fazer durante a gravidez. A vacina pneumocócica, para aquelas que têm indicação, e a febre amarela, que é uma vacina que é contraindicada na gestante, de forma geral, mas que quando ela vai também para uma área endêmica, em que o risco seja muito alto, a gente tem que avaliar esse risco-benefício de fazer ou não, né? Porque muitas vezes o benefício supera o risco que a vacina pode causar. E de futuro, né? O que a gente tem a mais aí para a vacinação da gestante? Então, está em desenvolvimento a vacina contra o vírus sincicial respiratório, né? Que é aquele vírus que causa bronquiolite em crianças. Hoje em dia o que nós temos é um anticorpo monoclonal, palivizumab, que é feito para crianças de risco, né, as crianças prematuras, cardiopatas, pneumopatas, mas agora a gente está o que está em busca é essa vacina, que ela já está numa fase adiantada de estudo, então possivelmente dentro aí dos próximos anos a gente vai ter. Antes de 1 ano de vida, 2/3 dos bebês eles se infectam com vírus sincicial respiratório. Nos saudáveis, aqueles bebês a termos, né, sabe-se que 1/3 desenvolve bronquiolite e 1 a 2% são hospitalizados. Mas naqueles bebês de risco, prematuros e tal, essa taxa aumenta muito. Então, 2/3 deles desenvolvem bronquiolite e 8 a 25% são hospitalizados. Então, é um grande benefício aí, é uma coisa a mais que a gente vai ter. Outra vacina que está em estudo também, e que está próxima de sair, é a vacina contra o Streptococcus agalacti, que é o estreptococo do grupo B, né, que é a principal causa de sepse e meningite nos primeiros 2 meses de vida. Ele é rastreado em toda gestante, hoje, né, se colhe o suave da vagina, e quando vem positivo para essa bactéria, a gestante é tratada com a penicilina, com a ampicilina para evitar. Essa profilaxia, ela previne a sepse precoce no bebê, mas não é capaz de prevenir a sepse tardia. Então, a vacina também é promissora por conta disso. Ela vai ser uma dose única, administrada entre 28 a 35 semanas de gestação, né, conforme a coqueluche também, que é onde aí, esse período onde se passa a maior quantidade de anticorpos através da placenta. Então, a gente conclui disso que a vacinação de gestante é uma excelente estratégia para controle e para redução da carga de algumas doenças, né? O uso consagrado e a efetividade comprovada de vacinas como hepatite B, gripe, coqueluche na gestante estimulam mesmo o desenvolvimento dessa abordagem. E as vacinas em desenvolvimento de uso em gestante para prevenção de infecções em neonatos e lactentes pelo estrépito do grupo B e pelo vírus sincicial respiratório são bastante promissoras. Muito obrigada, eu fico à disposição para tirar as dúvidas, para perguntas, o que vocês quiserem discutir. Vocês, minha imagem não vai aparecer agora para vocês. Aqui é a Valesca. Você consegue me ouvir aí? Ok. Excelente apresentação, doutora Martina. E com certeza foi muito
esclarecedora a sua apresentação, e nós estamos aqui aguardando vocês anotarem, a pessoa está escrevendo aí, as dúvidas de vocês, mas enquanto isso eu já quero agradecer a doutora Martina pela disponibilidade, pela excelente apresentação, e o pessoal está aqui elogiando a apresentação, está dizendo que gostaram muito da apresentação, estão dando parabéns e agradecendo. Na verdade, é uma apresentação bem esclarecedora. Essa apresentação, já lembrando, essa apresentação vai ficar gravada no site do Telesaúde, e aí vocês podem estar também passando para os colegas também, divulgando essa apresentação. A Yamis Leis aqui também está elogiando a sua apresentação, doutora Martina. E ela vai estar disponível no site daqui a alguns dias, e aí vocês podem estar divulgando para os colegas, né, e outros profissionais, o pessoal da sala de vacina, de outras unidades também, né, que estiverem à disposição, podem estar assistindo. O pessoal que assistiu também pode, por e-mail, depois solicitar o certificado para a gente aqui, que a gente vai estar fornecendo. Estamos à disposição, como o pessoal não tem muitas perguntas agora, nós estamos à disposição para as teleconsultorias, se vocês precisarem mais para frente, ou mesmo durante o pessoal que assistir offline a apresentação, nós colocamos à disposição para estar tirando as dúvidas de vocês através das teleconsultorias. Eu quero agradecer novamente a doutora Martina e agradecer a todos a presença aqui. O Elias também está elogiando aqui. Agradecer a todos que ficaram, pedir novamente desculpa pelo atraso, nós tivemos alguns problemas técnicos no começo da apresentação, mas agradeço a todos a paciência. Tenham uma boa tarde. Doutora Martina, quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer mesmo a todos, a vocês, né, pela oportunidade. Eu estou disponível, pode mandar as perguntas por e-mail também, que a gente pode discutir depois. A teleconsultoria, que a gente passa para a doutora Martina também. Tá bom? Um abraço a todos, boa tarde.